Olá, estudantes de segunda série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Renascimento, parte número 3. Primeiramente, eu vou falar sobre a família Médici. A família Médici, tradicional família de banqueiros de Florença, foram importantes personagens que praticavam o mecenato. O mecenato é quando você compra exatamente a produção das obras de arte. E com isso, você vai, através dessa compra, você recebe um produto final. Como destaque, nós temos o perfil de Lourenço o Magnífico, foi um dos mais importantes mecenas da família Médici, financiando artistas como Botticelli e Michelangelo. O que acontece? Nessa época, quando você era um mecena, que era um comprador de uma obra de arte, quando você estava associado a um nome famoso que era Michelangelo, por teu status social ficava muito maior. Então você era uma pessoa ligada a esse grande artista. No caso, o Lourenço Magnífico, ele era um diplomata. Então ele representava a cidade de Florença perante o mundo. Então com isso, ele se autopromovia através da presença desses artistas dentro da vivência dele. Então nós temos agora essa mudança de pensamento que nós tínhamos na época da Idade Média, que era uma época teocêntrica, nós temos agora a Idade Moderna, que começa com o Renascimento, nós temos o antropocentrismo, ou seja, o homem se torna o foco do centro do pensamento. Então propunha a ressurreição consciente, ou seja, uma ressurreição consciente significa que dentro da visão deles, você viria uma nova vida conscientemente, com teus saberes. Então o Renascimento do passado, considera agora como fonte de inspiração o modelo da civilização antiga, ou seja, nós vamos pegar tudo aquilo que é interessante, que existia lá atrás, dentro da época antiga, e vamos fazer isso renascer com uma coisa bem consciente, ou seja, a democracia do passado volta agora para o momento renascentista, a forma da estética, antigamente do momento grego-romano, volta para o movimento do Renascimento como uma coisa, como regra. Então, a Idade Média tinha cortado isso e vamos renascer todos os valores antigos, tratando isso como obra dentro do Renascimento, trazendo isso como regra. Então, agora a estética é valorizada e o realismo romano é valorizado também. Então nós temos agora uma racionalidade, a busca pela razão, ou seja, você comprova alguma coisa exatamente através da prova se aquilo era mito ou realidade. Você tem a dignidade do homem, individualismo, humanismo, ou seja, você agora tem direitos e deveres perante uma sociedade. Então você pode ter direitos, como você pode ter deveres também. Nós temos rigor científico, ciência significa experimentação, então você consegue provar se aquilo é real ou não. E nós temos novamente na pintura início do uso da pintura a óleo, sendo que a pintura a óleo existe desde a época rupestre, mas agora nesse momento vai ser utilizado como regra porque você tem um tempo de edição muito mais rápida, que nessa pintura de Jan van Eyck, essa pintura de Jan van Eyck, ela é feita em óleo, nós vemos que ele teve muito tempo para resolver essa pintura, porque nesse detalhamento aqui você vai ver o reflexo do próprio pintor fazendo a pintura. Então quer dizer, a pessoa tem que ter tempo para poder fazer isso. Então na pintura a óleo você tem o tempo de edição, ela fica molhada durante 6, 7 horas, então você pode fazer camada sobre camada sem problema nenhum. Então nós temos como figuras emblemáticas desse período, o Renascimento, nós temos Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ele era filho fora do casamento, ele era um filho bastardo, na época existia muito preconceito, e desde pequeno ele já demonstrava essa grande aptidão para a pintura. E ele, como era uma pessoa extremamente inteligente, ele se torna um autodidata, ou seja, ele é uma pessoa popular, ele tinha uma grande aparência, ele tinha uma facilidade de comunicação com as pessoas, ele se destaca pela sua inteligência, lembrando vocês que Einstein tinha um QI 170, Stephen Hawking, 170, Leonardo da Vinci, 190, então ele tinha uma inteligência muito acima, ele se torna o modelo do homem renascentista, ele é um polimata. Polimata é pessoa que sabe várias matérias, então ele começa a estudar biologia, começa a estudar acústica, começa a estudar física, começa a estudar engenharia, ele começa a ter vários saberes da vida dele, ele traz isso dentro da sua obra. Nós temos um exemplo de Mona Lisa. Mona Lisa ele traz o esfumato. Exatamente, esfumato é quando você pega uma linha nítida e você deixa ela esfumaçada. E essa esfumaçada se deixa uma coisa mais próxima à realidade, se torna uma regra dentro do Renascimento. E nós temos, inclusive, a regra da perspectiva, ou seja, objetos perto, grande, objetos longe, pequeno, que é uma coisa que foi trazida por Filippo Brunelleschi. Ele adota também dentro da sua pintura, então ele consegue fazer toda essa concepção. E nós temos o Michelangelo Buonarroti. O Michelangelo é uma pessoa que já veio de uma família mais abastada. Os pais dele, o pai dele que era administrador, não achava interessante ele ser escultor e pintor, achava que era uma profissão indigna, mas ele mesmo assim seguiu. Ele teve uma carreira muito longa, ele foi interno rival de Leonardo da Vinci, os dois se admiravam, mas Leonardo da Vinci era muito popular e muito bom de conversa. Já o Michelangelo era um cara mais recluso, mais turrão, mais brabão assim, meio feião assim, então o pessoal achava ele meio de lado, era um homem de trabalho, enquanto o outro trabalhava um pouco menos, e eles
eles tinham essa rivalidade, mas os dois se admiravam na verdade. Lembrando que nessa época existia Dante Alighieri, que estava fazendo a obra Inferno, que foi muito famosa. Então esses homens eles estavam grandes mentes sempre no mesmo ambiente, sempre discutindo e conversando. E ele foi um grande destaque dentro da escultura. Lembrando que em Carrara, Michelangelo vê essa pedra enorme de 5 metros, era uma pedra que já tinha sido abandonada por outro escultor, ele vê Davi dentro dessa pedra e pega e faz a escultura Davi. E Davi é uma escultura de 5 metros de altura, e essa grandiosidade, essa perfeição se vê às vezes, vê os detalhamentos que ele coloca bem aqueles ideais lá da Grécia Antiga e ele traz para os tempos modernos dentro do Renascimento. E nós temos a Capela Sistina, obra feita em afresco, lembrando que a fresco é clara de ovo com pigmento e água misturado. Então com isso você vai ter uma pintura totalmente perfeita, uma obra feita em 4 anos, célebre, ela foi solicitada pelo Papa Júlio II, ele fez essa obra 4 anos deitado de costas para o alto. Ele dizia que ele não era um bom pintor, e ele mesmo, se considerando como escultor, ele fez essa obra que se tornou assim emblemática. Tanto é que quando Leonardo da Vinci ele chegou na Capela Sistina e deu uma olhadinha só para ver a obra do rival. Certo? Então, nesse vídeo, pessoal, nós falamos sobre Renascimento, parte número 3, desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau, tchau.